Já alguma vez se imaginou em casa a desfrutar de um momento tranquilo, talvez a ler um livro ou a ver o seu programa favorito, quando de repente sente uma pontada estranha no peito? Não é uma dor forte, talvez apenas um desconforto, uma pressão. A sua primeira reação é ignorar. Deve ser azia, ou talvez tenha dormido de mau jeito. Mas o sentimento persiste e um frio começa a subir pela sua espinha. Está sozinho. O que é que faria a seguir? Esta é uma realidade assustadora para milhões de pessoas com mais de 60 anos. O medo de uma emergência médica acontecer quando não há ninguém por perto para ajudar é paralisante. Mas e se eu lhe dissesse que o conhecimento certo, naqueles primeiros minutos cruciais, pode ser a diferença entre a vida e a morte? Existe um segredo que não é um medicamento milagroso, mas sim uma série de passos simples e poderosos que podem transformar o pânico em ação e dar-lhe o controle numa situação de caos. Neste vídeo, vamos partilhar 7 dicas vitais que todos os seniores devem saber para sobreviver a um ataque cardíaco quando estão sozinhos. Fique até o fim, porque a última dica é algo em que provavelmente nunca pensou, mas que pode ser a mais importante de todas. Vamos começar com a primeira e talvez a mais crucial de todas as dicas: reconhecer os sinais. Sei o que pode estar a pensar. Todos nós já vimos nos filmes. Um homem mais velho que de repente agarra o peito, faz uma careta de dor excruciante e cai no chão. Embora isso possa acontecer, a realidade de um ataque cardíaco, especialmente para pessoas com mais de 60 anos e para as mulheres, é muitas vezes muito mais subtil e traiçoeira. Confiar apenas nesse estereótipo do cinema é um dos erros mais perigosos que podemos cometer. A verdade é que o seu corpo pode estar a enviar-lhe sinais de alerta que são fáceis de confundir com problemas menos graves. Pense no caso do Sr. Antônio, um vizinho meu. Ele começou a sentir um desconforto no maxilar e nas costas durante alguns dias. Pensou que era por causa do colchão novo ou talvez um dente que precisava de atenção. Ignorou. Um dia, enquanto cuidava do jardim, sentiu uma falta de ar súbita e uma náusea estranha, juntamente com aquela dor persistente nas costas. Ainda assim, a sua mente disse-lhe que devia ser do calor ou de algo que comeu ao almoço. Foi a sua esposa que, ao vê-lo pálido e a suar frio, insistiu em chamar uma ambulância. No hospital confirmaram: ele estava a ter um ataque cardíaco. Os sintomas atípicos do Sr. Antônio são incrivelmente comuns. Para além da clássica dor ou pressão no peito, que pode parecer que um elefante está sentado em cima de si, preste atenção a outros sinais. Dor que se irradia para um ou ambos os braços, para as costas, pescoço, maxilar ou até para o estômago. Pode sentir uma falta de ar que parece ter vindo do nada. Tonturas, suores frios e uma sensação de náusea ou indigestão que não passa são outros sinais de alerta vermelhos. É muito importante entender que estes sintomas podem aparecer e desaparecer. Pode sentir-se mal por alguns minutos, depois melhorar e depois a sensação voltar. Não deixe que esta natureza intermitente o engane. O seu corpo está a tentar dizer-lhe algo extremamente importante. Aprender a ouvir é o primeiro passo para se salvar. Uma vez que reconhece que algo está seriamente errado, a segunda dica entra em ação. Não entre em pânico, mas haja rápido. Isto parece contraditório, não é? Como pode não entrar em pânico quando acha que está a ter um ataque cardíaco? O pânico é uma reação natural, mas é o seu pior inimigo neste momento. Quando entra em pânico, o seu corpo liberta adrenalina. O seu coração começa a bater ainda mais rápido e a sua pressão arterial sobe. Isto coloca uma tensão extra num coração que já está em sofrimento. O objetivo não é eliminar o medo, mas sim geri-lo o suficiente para poder pensar com clareza e agir. Tente respirar fundo e devagar. Inspire pelo nariz contando até 4 e expire pela boca contando até 4. Concentre-se no som da sua respiração. Este simples ato pode ajudar a acalmar o seu sistema nervoso o suficiente para que possa executar os próximos passos vitais. A parte mais importante desta dica é agir rápido. Muitas pessoas perdem tempo precioso em negação. Elas pensam: vou esperar um pouco para ver se passa.
Não quero incomodar ninguém. Isto é um erro fatal. Durante um ataque cardíaco, parte do músculo do seu coração está a ser privado de oxigênio e começa a morrer. Quanto mais tempo esperar, mais danos irreversíveis ocorrem. Cada segundo conta. Haja imediatamente. E a ação mais importante que pode tomar leva-nos diretamente à terceira dica, que é a mais imediata e não negociável de todas. Ligue para o número de emergência nacional imediatamente. Em Portugal, é o 112. No Brasil, o 192 para o SAMU. Não ligue para o seu filho, não ligue para o seu vizinho, não ligue para o seu médico de família primeiro. Por quê? Porque essas pessoas, por mais bem-intencionadas que sejam, não podem trazer o equipamento e a perícia de uma equipa de paramédicos até a sua porta. Eles próprios vão acabar por ligar para a emergência e, nesse processo, minutos preciosos são perdidos. Pegue no telefone e ligue para o número de emergência. Quando o operador atender, seja o mais claro e calmo possível. Diga estas palavras mágicas. Acho que estou a ter um ataque cardíaco. Diga o seu nome completo, o seu endereço completo, incluindo o andar e o número da porta. E, muito importante, diga-lhes que está sozinho. Diga também que a porta da frente estará destrancada. Não desligue a chamada. Mantenha a linha aberta com o operador. Eles são treinados para o manter calmo e podem dar-lhe instruções vitais enquanto a ajuda está a caminho. Podem até guiá-lo através dos próximos passos. Ter aquela voz calma e profissional consigo pode fazer uma enorme diferença no seu estado mental e físico enquanto espera. Lembre-se, os paramédicos podem começar o tratamento que salva vidas no momento em que chegam. Eles podem administrar oxigênio, aspirina e outros medicamentos que podem começar a dissolver o coágulo que está a causar o ataque cardíaco. Cada minuto que poupa ao ligar diretamente para a emergência é um minuto que dá ao seu coração uma oportunidade de sobreviver e recuperar. Depois de ter feito a chamada mais importante da sua vida, e enquanto a ajuda está a caminho, passamos para a nossa quarta dica. Um passo pequeno, mas incrivelmente prático. Destranque a porta da frente. Pode parecer uma coisa menor no meio de tanto caos, mas pense nisto. Os paramédicos estão a correr contra o tempo para chegar até si. Se chegarem e a sua porta estiver trancada, eles terão de perder tempo valioso a tentar arrombá-la. Esses segundos ou minutos podem ser a diferença entre um dano mínimo e um dano extenso no seu coração. Assim que desligar a chamada com a emergência, ou mesmo enquanto ainda está na linha, se puder, vá até a porta da frente e destranque-a. Se tiver um trinco ou uma corrente, retire-os também. Depois de a porta estar destrancada, não vagueie pela casa. O ideal é deitar-se ou sentar-se no chão, perto da porta. Isto serve 2 propósitos. Primeiro, se desmaiar, os paramédicos poderão encontrá-lo e aceder-lhe imediatamente assim que abrirem a porta. Segundo, limita o seu movimento e o esforço do seu coração. Deixar a porta aberta é o seu convite para que a ajuda entre rapidamente. É um ato de preparação simples que demonstra um pensamento claro e pode ter um impacto profundo no resultado da sua emergência. Agora vamos falar sobre algo que pode fazer ativamente para ajudar o seu corpo a combater o que está a acontecer. A nossa quinta dica é mastigar uma aspirina. Provavelmente já ouviu falar disto, mas é crucial entender o porquê e como fazê-lo corretamente. Primeiro, e isto é muito importante, só deve fazer isto se não for alérgico à aspirina e se o seu médico não o tiver instruído especificamente para não a tomar. Se tiver uma embalagem de aspirina em casa, pegue num comprimido de 300 a 325 miligramas. Se tiver apenas aspirina infantil, que geralmente tem cerca de 81 miligramas, pode tomar 4 comprimidos. A palavra-chave aqui é mastigar. Não engula o comprimido com água. Mastigue-o bem antes de engolir. Por que é que mastigar é tão importante? Quando mastiga a aspirina, ela é absorvida muito mais rapidamente pela corrente sanguínea através das mucosas da sua boca. Se a engolir inteira, ela tem de passar pelo seu estômago e levará mais tempo a fazer efeito. E qual é o efeito? A aspirina é um antiagregante plaquetário. Numa linguagem mais simples,
Ela ajuda a afinar o sangue e a impedir que o coágulo que está a bloquear a artéria do seu coração aumente de tamanho. Pode até ajudar a dissolver um pouco o coágulo. Este ato simples pode reduzir significativamente os danos ao músculo cardíaco e aumentar as suas hipóteses de sobrevivência. É uma das intervenções mais poderosas que pode fazer por si mesmo enquanto espera pela ajuda. Tenha sempre aspirina na sua casa de banho ou na mesa de cabeceira. É um pequeno item que pode ser um verdadeiro salva-vidas. A seguir, enquanto a aspirina começa a fazer o seu trabalho e a ajuda está quase a chegar, a sexta dica foca-se na sua posição física. O que deve fazer com o seu corpo? A sua inclinação natural pode ser deitar-se na cama, mas isso nem sempre é a melhor opção. Deitar-se completamente plano pode, por vezes, aumentar a dificuldade em respirar, especialmente se o ataque cardíaco estiver a causar acumulação de fluidos nos pulmões. A posição mais recomendada é a posição semi-reclinada. Encontre um lugar confortável no chão e encoste as costas a uma parede ou a um sofá. Dobre os joelhos e apoie a cabeça e os ombros com almofadas, se as tiver por perto. Esta posição ajuda a reduzir a carga de trabalho do seu coração. A gravidade ajuda a manter o sangue na parte inferior do corpo, o que significa que o coração não tem de trabalhar tanto para bombear. Também facilita a respiração em comparação com estar completamente deitado. O mais importante é não andar de um lado para o outro. Cada passo que dá, cada movimento que faz, exige que o seu coração trabalhe mais, um coração que já está sob um estresse imenso. Sente-se, tente manter-se o mais imóvel e calmo possível e concentre-se na sua respiração. Ao assumir esta posição, está a conservar a energia do seu corpo e a dar ao seu coração a melhor oportunidade possível de resistir até que a ajuda médica chegue. Cada uma destas ações, desde reconhecer os sinais até encontrar a posição correta, é um elo numa cadeia de sobrevivência que está a construir para si mesmo, minuto a minuto. Chegamos agora à nossa sétima e última dica, aquela que prometi que poderia ser a mais surpreendente, mas também uma das mais impactantes. Esta dica não é sobre o que fazer durante o ataque cardíaco, mas sim o que pode fazer hoje, agora mesmo, para se preparar para essa eventualidade. A dica é: mantenha as suas informações médicas vitais acessíveis e visíveis. Imagine a cena. Os paramédicos entram apressadamente pela porta que deixou destrancada. Encontram-no consciente, mas com dor e dificuldade em falar, ou talvez até inconsciente. Eles precisam de saber a sua história médica rapidamente. Tem alguma alergia a medicamentos? Que medicamentos toma diariamente? Tem alguma condição médica pré-existente, como diabetes ou pressão alta? Quem é o seu contacto de emergência? Nestes momentos, você é a única fonte de informação e pode não estar em condições de a fornecer. É aqui que um simples pedaço de papel se torna um dos seus maiores aliados. Crie uma lista clara e concisa com as seguintes informações: o seu nome completo e data de nascimento, uma lista de todas as suas condições médicas, uma lista de todos os medicamentos que toma, incluindo as doses, uma lista de quaisquer alergias, especialmente a medicamentos, e o nome e número de telefone do seu médico e do seu contacto de emergência mais próximo. Imprima esta lista em letras grandes e legíveis e coloque-a num local óbvio. O melhor sítio é na porta do frigorífico. Os socorristas são treinados para procurar informações médicas neste local. Pode colocar a folha dentro de um envelope de plástico transparente e prendê-la com um ímã. Este documento simples fala por si quando você não pode. Ele dá à equipa de emergência um retrato instantâneo da sua saúde, permitindo-lhes tomar decisões de tratamento mais rápidas e seguras, evitando medicamentos aos quais possa ser alérgico e compreendendo o contexto geral da sua saúde. Esta preparação prévia é um ato de profundo amor próprio e responsabilidade. É o equivalente a ter um extintor de incêndio em casa. Espera nunca precisar de o usar, mas se o fogo começar, pode salvar a sua vida. Leva apenas alguns minutos a preparar esta lista, mas o seu valor num momento de crise é incalculável. Agora, vamos juntar tudo. Viver sozinho depois dos 60 anos
Não tem de ser uma fonte de ansiedade constante sobre a saúde. Pode ser uma fase de independência e alegria. A chave é transformar o medo em preparação e a incerteza em conhecimento. O que vimos hoje não é apenas uma lista de tarefas, é um plano de ação que lhe dá poder. Trata-se de aprender a linguagem do seu corpo para reconhecer os sinais subtis de um ataque cardíaco. Trata-se de dominar o instinto de pânico com respirações calmas e ação deliberada. Trata-se de saber que a sua primeira chamada não é para um ente querido, mas para os profissionais treinados que podem começar a salvar a sua vida por telefone. É sobre os pequenos atos de sabedoria, como destrancar a porta, mastigar uma aspirina e posicionar o seu corpo para ajudar o seu coração. E, finalmente, é sobre o trabalho que faz antes de qualquer emergência acontecer, preparando aquela folha de informações vitais que se torna a sua voz quando mais precisa dela. Lembre-se, conhecimento é poder. Saber estes 7 passos pode transformar uma das situações mais assustadoras que se pode imaginar numa situação que, embora grave, é gerível. Você não está indefeso. Pequenas ações podem ter consequências enormes e salvar vidas. A sua vida. Encorajo-o a não apenas ouvir estas dicas, mas a praticá-las. Memorize o número de emergência. Compre uma embalagem de aspirina para ter em casa. E hoje, depois de terminar este vídeo, sente-se e escreva a sua lista de informações médicas. Coloque-a no seu frigorífico. Fale sobre este plano com a sua família e amigos. Partilhe este vídeo com outras pessoas que ama e que possam beneficiar desta informação. A sua experiência e as suas histórias também são valiosas. Deixe um comentário abaixo. Já alguma vez pensou num plano de emergência como este? Conhece alguém cuja vida foi salva por uma ação rápida? A sua história pode inspirar e educar outra pessoa na nossa comunidade. Se achou este vídeo útil, por favor, dê-lhe um gosto e subscreva o nosso canal para mais conteúdos pensados para o ajudar a viver uma vida mais saudável, segura e feliz depois dos 60. Lembre-se sempre, não se trata de viver com medo, mas de viver com a confiança de que está preparado. Continue a cuidar de si, a desfrutar de cada momento e a viver a sua melhor vida em qualquer idade.